Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que diz respeito a muita gente, a um número muito grande de pessoas. Hoje nós vamos tecer comentários e reflexões sobre a depressão. No livro de João, no capítulo 8, no versículo 32, Jesus disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na vida, nós estamos sempre às voltas com algumas verdades que colocam em xeque muitas crendices nossas, muitas convicções, incomodam inclusive aqueles que preferem fechar seus olhos e imaginar que se possa ser uma ilha de paz no oceano de turbilhão. Em Mateus capítulo 16, versículo 32, Jesus disse: Na vida só tereis aflições. Quando Jesus pronunciou essas palavras, não quer dizer que a nossa vida seria só sofrimento. Porque, na verdade, tudo na vida são aflições. Quando o nascimento é uma aflição, o engatinhar para aprender a andar é uma aflição. Quando nós começamos a falar, é uma aflição. A adolescência é a maior aflição da vida do ser humano. A escolha de um curso na universidade, entrar, sair da universidade, casar, se formar, enfim. Tudo são aflições. Ele não falou sofrimento. Porque, na verdade, nós seres humanos, pelo menos a grande maioria das pessoas, podem ser comparados a adolescentes. Aqueles adolescentes que querem ficar só deitados, curtindo, jogando games, aproveitando na ociosidade e que acabam se revoltando quando os pais os chamam para o serviço, para o labor, para o esforço. A vida para nós, às vezes é assim. Nós gostaríamos que ela fosse um mar de rosas, que a gente pudesse só viver curtindo, se divertindo, gozando dos prazeres. No entanto, quando chega a responsabilidade, a vida nos convida ao esforço, nós nos revoltamos. A vida é, portanto, esse convite a lutas diárias. Mas muito mais do que isto, a vida é também um encontro inevitável com as consequências das nossas escolhas. E quando nos deparamos com essas consequências e não aceitamos, mergulhamos no mar de tristeza, que, se não for cuidado, afunda a pessoa no abismo com múltiplas faces, que foi dado o nome de depressão. A depressão é uma doença tão intensa que a Organização Mundial de Saúde diz no século passado que era a doença do século. Virou o século. E ela continua sendo a doença do século. Segundo a OMS, até o ano passado, 2020, seriam no mundo 30% da população com depressão diagnosticada. Se nós considerarmos aí, arredondando, 8 bilhões de pessoas no mundo, seriam no mundo, portanto, 2 bilhões e 400 milhões de pessoas com depressão. No entanto, por mais que nós estamos percebendo, ouvindo falar sobre a depressão hoje, ela não é novidade. Ela sempre existiu com outro nome, mas ela sempre existiu. Mas, na atualidade, a depressão ganha mais destaque por conta da mídia, por conta da internet. E ela, por isso, adota contornos dramáticos, dado ao aumento significativo de casos. O uso da palavra depressão, como eu disse há pouco, ela é nova, embora a doença seja antiga. Antigamente, a depressão era chamada de melancolia. Se nós observarmos a história, os grandes vultos da humanidade, todos eles tiveram depressão, mas com o nome de melancolia. Hipócrates, considerado o pai da medicina no século IV a.C., foi o responsável por cunhar esse nome melancolia. No século IV, depois de Cristo, a melancolia, depressão, ganhou os primeiros contornos religiosos, místicos.
foi quando 5.600 monges, conhecidos como anacoretas, foram para os desertos da Síria, do Egito, porque lá a igreja criou monastérios católicos, para que eles pudessem se isolar do mundo e dessa maneira fugir de toda e qualquer tentação. No entanto, aqueles monges isolados em monastérios no meio do deserto, quando olhava pelas pequenas aberturas das paredes e observava aquela imensidão solitária, começaram então a desenvolver a melancolia, que foi chamada de assédia ou de demônio do meio-dia, quando os seus superiores hierárquicos, clericais, diziam que aquilo era influência do demônio para que eles afastassem da sua vida, do seu objetivo, e assim pudessem voltar para a vida mundana. Foi aí que a melancolia ganhou o primeiro ar místico na história. Passa-se o tempo. E na França do século XIX era moda o estado melancólico, eles chamavam de romantismo. Os artistas, principalmente, quando ficavam melancólicos, compunham melhor, pintavam melhor, esculpiam melhor. As mulheres, então, na TPM, diziam que elas eram particularmente românticas. Mas a depressão traz características muitas vezes confundidas, porque a depressão não é tristeza. A depressão não é falta de motivação, muito pelo contrário. Às vezes o excesso de alegria ou a euforia pode ser depressão, porque a tristeza é algo normal na nossa vida e faz parte da nossa vida. Sempre que nos vemos tristes, nós entristecemos quando estamos insatisfeitos com alguma coisa. E segundo Joana de Ângeles, a insatisfação é útil para o progresso, porque se nós fôssemos completamente satisfeitos, não buscaríamos a melhoria do mundo. Mas o que significa depressão? Na etimologia da palavra depressão, ela deriva do latim deprimere. O prefixo de quer dizer baixar e primere, pressionar. Então, o significado da palavra é literalmente pressionar para baixo. Ela recebe esse nome porque a característica principal da depressão, segundo as pessoas deprimidas, é uma baixa dos níveis de humor. Ela é caracterizada pela incapacidade de prazer pela vida, a conhecida anedonia. Por exemplo, a pessoa diz que tem vontade de sumir, de desaparecer. O deprimido fala melancolicamente que queria que abrisse um buraco nos pés dele e que ele pudesse cair ali dentro e apagar o mundo. Para o deprimido, tudo perde o gosto. É como se a vida ficasse cinza, sem graça, inodora. E geralmente essa sensação, ela não acontece do dia para a noite. Ela é um processo. Ela se apresenta muito tempo antes da pessoa procurar ajuda, porque percebeu que está doente. E por ser uma doença de cunho emocional, a depressão é algo muito difícil de se diagnosticar, porque não existe marcador biológico, não existe um exame que diagnostique a depressão, como por exemplo, uma infecção pode ser descoberta com exame de sangue, a glicose alterada pode ser descoberta com exame de glicose, a glicemia, de exame de sangue. O médico, portanto, precisa ser muito cauteloso e experiente, porque muitas enfermidades podem ser confundidas com depressão. Por exemplo, quem tem anemia profunda pela falta de ferro, vive muito apático e pode ser confundido com depressão. O hipotireoidismo causa fraqueza, desânimos, as disfunções dos hormônios TSH, T3, T4, a própria TPM feminina, a falta de vitamina B12, a cianocobalamina, verminoses muito graves, a quimioterapia, doenças agora mais novas que se descobriram agora, que sempre existiu obviamente, e que é quase uma moda porque muita gente está se descobrindo com ela, que é a doença celíaca, que é a intolerância a glúten, causa uma série de sintomas
que fatalmente são confundidos com depressão. No entanto, para caracterizar depressão, é necessário que a pessoa sinta esses sintomas pelo menos por 2 semanas, 15 dias. Porque às vezes a pessoa vai no médico e reclama: doutor, eu tenho sentido uma tristeza muito grande. E ele às vezes receita ali um antidepressivo, mas não pergunta para a pessoa: aconteceu alguma coisa na sua vida? Ah, sim, doutor. Meu marido faleceu, minha esposa faleceu. Então a pessoa não está com depressão, ela está com tristeza. Até mesmo porque os sintomas podem ser os mais variados, os mais diversos e os mais antagônicos. Como, por exemplo, a insônia pode ser depressão, mas o sono em demasia também. A vontade de comer pouco ou de não comer nada pode ser depressão, mas a vontade de comer muito também. Tristeza ou excesso de alegria, a euforia pode ser depressão. A perda de libido, o pessimismo. No entanto, todos esses sintomas podem ser depressão ou não. Mas a característica principal da depressão é a insatisfação pela vida, a chamada anedonia, que causa inclusive ideação suicida. Porque a depressão ela é tão incapacitante que o doente não consegue sair por vontade própria. Ele não consegue sair sozinho. Falar para uma pessoa que a depressão é frescura ou falta de reação beira a maldade, beira a crueldade. São ignorâncias extremas sobre o que se trata a depressão. É como se você chegasse uma pessoa que está com a perna quebrada e falasse: ô, levanta daí, está com frescura, reage, vamos dançar, vamos jogar bola, vamos participar de uma maratona. É a mesma coisa. O enfrentamento da depressão deve ser feito muito rapidamente quando percebido. E da mesma maneira que quando um país é invadido, ele reage com as suas 3 forças: o exército, a marinha e a aeronáutica. O deprimido, que precisa de ajuda, geralmente da família ou dos amigos, precisa reagir com as 3 forças: a psiquiatria, a psicologia e a religião, seja ela qual for a religião. Porque cada uma dessas forças observa a depressão de uma maneira diferente e, portanto, tem uma forma diferenciada do tratamento. E se nós buscarmos elas de maneiras isoladas, dificilmente teremos um sucesso rápido sobre a depressão. Porque, para a psicologia, por exemplo, a depressão pode ter as causas endógenas, internas, ou exógenas, externas. As exógenas, externas, ou as reativas, segundo a psicologia, têm a motivação externa, obviamente, vem de fora, que pode ser por uma reação a um fator muito grave na vida, como, por exemplo, a morte de um ente querido, a perda de um emprego, dificuldades financeiras, um desgosto pelo trabalho. As endógenas, ou não reativas, têm uma motivação que vem de dentro e que a psicologia não sabe explicar ainda. Diz apenas que o indivíduo nasce com um vazio interno muito grande, sem saber ao certo do que seja, e, segundo a psicologia, essa é a maior causa de depressão em crianças. Simplesmente diz que nasce com aquilo, uma predisposição. Mas para a psicologia, a identificação dos motivos e o equacionamento das suas influências através da aceitação do problema ajuda a lidar com a depressão, mas não cura. Para a psiquiatria, a depressão não é um transtorno puramente psicológico. A psiquiatria chama a depressão de transtorno neuropsiquiátrico. E, segundo ela, é causado por alterações psíquicas muito profundas, que promovem alterações bioquímicas no cérebro, ou seja, é uma enfermidade psiquiátrica. Mas é importante nós entendermos que a psiquiatria não é uma ciência para loucos. Assim como nós temos a neurologia, que trata o sistema nervoso central, a cardiologia, que trata o coração, nós temos a psiquiatria, que trata os transtornos da mente.
e que falam que, em relação à depressão, ela é causada por um distúrbio cerebral, através das alterações das neuroenzimas ou neurotransmissores ou neuropeptídeos, principalmente a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Hoje, a medicina sabe que o cérebro de alguém com depressão é muito diferente do cérebro de uma pessoa sem depressão. A medicação, portanto, que são extremamente eficazes e modernas, deve restabelecer o equilíbrio das pessoas com depressão através do uso correto de uma dosagem muito bem elaborada e utilizada pelo tempo necessário. A CID-11, no entanto, traz várias classificações diagnósticas sobre a depressão e diz que ela pode ser leve, quando a pessoa não tem muitos sintomas, moderada ou grave. Ou ainda ela pode ser episódica, quando a pessoa tem apenas uma vez, recorrente, quando tem mais de 2 vezes, ou crônica. Portanto, se ela é crônica, ela não tem cura. A psiquiatria, então, em muitos casos, trata, controla a depressão, mas não cura. Para a religião, a depressão também tem várias gêneses. Para os católicos, a depressão é causada pelo distanciamento de Deus. Para os evangélicos, é causada pela influência de Satanás. E para o espiritismo? Bom, para a doutrina espírita, nós podemos dizer que, de certa forma, a depressão é a junção de todos esses fatores que nós falamos. A doutrina se alia ao pensamento católico sobre o motivo ser o afastamento de Deus. Porém, o Espiritismo explica em qual viés que isso ocorre. Ninguém está nesse mundo para ser infeliz, para sofrer. Deus não é parcial ao ponto de escolher uns para ser felizes e outros para sofrerem. Portanto, Ele não escolhe essas coisas, porque Deus é justo. Ele fez as suas leis e nós temos que cumpri-las para sermos felizes. Dentro dessas leis está, inclusive, o livre-arbítrio, ou seja, temos o nosso livre-arbítrio. Somos livres para escolher, para agir. As nossas escolhas, mas nós somos compelidos a colher o resultado das nossas escolhas. Em Mateus, no capítulo 16, no versículo 23, se não me engano, Jesus disse: a cada um é dado segundo as suas obras. Ou seja, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Portanto, nós sofremos quando afastamos do cumprimento das leis de Deus. O maior sintoma de que nós saímos das leis divinas é o próprio sofrimento, cujas leis não estão escritas em livros, estão na nossa consciência. Todos nós sabemos muito bem o que devemos, o que não devemos fazer, o que podemos, o que não podemos. Portanto, sofrem nessa vida apenas aqueles que constroem a infelicidade através das más escolhas. Mas o Espiritismo também diz que a depressão pode ser a influência de Satanás. Mas não esse Satanás criado pelas teologias, porque esse Satanás é uma criação humana. Ele não existe. O Satanás que poderia influenciar é o Satanás que todos nós, cada um de nós trazemos dentro de nós e que tem o nome de orgulho. A não aceitação das nossas vidas, geralmente assentada no orgulho, nos lança a sofrimentos, a complexos, como, por exemplo, o complexo de inferioridade, que fatalmente nos catapulta para a depressão. A doutrina espírita também se alia à psiquiatria e fala sobre as causas genéticas da depressão, mas cujas causas genéticas obedecem a um critério de herança espiritual. E aqui, para que a gente possa entender, nós precisamos falar sobre a reencarnação.
Porque acreditando você ou não, a reencarnação existe. Você reencarnou e vai reencarnar outras vezes. Até mesmo porque a reencarnação é a única doutrina que explica com lógica a justiça divina. Se não fosse a reencarnação, e se Deus realmente é amor, é Pai, é justo, por que pessoas nascem aparentemente perfeitas, com 2 braços, 2 pernas, um corpo funcional, enquanto outras já vêm de berço totalmente dilaceradas pelas deformidades, pelos problemas mentais? Não existe injustiça na lei divina. Na verdade, nós somos todos viajores do tempo. Como eu disse antes, Deus criou as suas leis e nós devemos cumpri-las. O problema é que às vezes fazemos mal aos outros. Às vezes fazemos mal a nós mesmos. As nossas escolhas infelizes nos remetem a um plantio infeliz que vai fazer com que nós tenhamos uma colheita infeliz, que às vezes pode ser numa vida, outras vezes em outra vida. E essas experiências do pretérito, ou seja, do passado, estão armazenadas no nosso campo organizador biológico, ou seja, no nosso perispírito, e vão imprimir na genética na hora da formação do corpo, porque sim, a vida começa na fecundação. Segundo Kate Moore, o Papa da Embriologia Clínica, no seu livro Embriologia Clínica, que qualquer pessoa que fez algum curso na área de saúde, estudou embriologia, passou por esse livro, na primeira página, no primeiro parágrafo, lá ele fala que a vida começa quando o espermatozoide fecunda o óvulo. E a doutrina espírita corrobora com essa posição científica, falando que a vida começa ali. E pela influência do espírito na nova reencarnação, se imprime na genética do novo corpo as consequências, as predisposições, em outras palavras, a determinadas doenças, entre elas a depressão. Porque durante a vida nós vamos enfrentando diversas situações que podem disparar a depressão. Uma delas, por exemplo, é a culpa, que está assentada na maioria dos casos em acontecimentos do pretérito, de outras reencarnações, ou às vezes até em acontecimentos dessa vida, que nos levam a uma autocobrança muito grande. E por falar em autocobrança, a culpa, digamos que ela é formada por 3 outros sentimentos: o autojulgamento, a autocondenação e a autopunição. A pessoa que se sente culpada, ela não se sente uma filha de Deus, uma merecedora da felicidade. E na autopunição é que acontece a depressão. E finalmente, a doutrina também se alia à psicologia quando afirma que a causa da depressão é a insatisfação com alguma condição da vida. Lembra ali atrás quando eu falei que às vezes nós fazemos mal aos outros, às vezes fazemos mal a nós mesmos? Sim. Aqui também nós só podemos explicar se observarmos a reencarnação. Porque numa determinada vida é muito natural as pessoas abusarem de uma posição de superioridade. É natural uma pessoa puxar o tapete de outra para ocupar o lugar, prejudicar a vida de alguma pessoa para conseguir algo do seu interesse, ou para conseguir o posto dele, a colocação dele. Outras pessoas ainda destroem relações, destroem casamentos, destroem vidas, felicidades. Ou às vezes abusam do próprio corpo. Envenenam o corpo através dos vícios, com álcool, com fumo, com drogas variadas, ou com outras drogas piores, como o açúcar, a gordura, a falta de exercício, ou pior ainda, abusam da saúde mental, através de uma vida ociosa, com momentos vazios em excesso. E quando finalmente se vêem as voltas com a colheita desses plantios, que geralmente é em outra reencarnação, por falta de tempo de resolver naquela, essas pessoas se negam a fazer essa colheita, se revoltam e caem em depressão. Não aceitam a vida que têm. Geralmente não aceitam o corpo que têm, não aceitam o trabalho que têm,
O casamento que tem não aceitam qualquer situação da vida. Porque se a pessoa no passado abusou do dinheiro, pode nascer na pobreza. Se a pessoa abusou da beleza, pode nascer destituída da beleza. Se abusou do sexo, pode sofrer a inversão sexual e talvez se transformar por não aceitar o corpo que tem, tendo um psiquismo inverso, num homossexual frustrado. Ou ainda se abusou do poder, pode nascer como subalterno. Ou seja, é como uma pessoa que, sabendo das regras do mercado, sai gastando tudo que tem, tudo que não tem, entra no cheque especial, estoura o limite do cartão de crédito, faz um monte de conta, pega dinheiro emprestado e quando chega a cobrança, não aceita, se revolta e quer fugir. É assim que acontece conosco. Mas não existe fuga, não existe saída. A pessoa precisa procurar o banco, renegociar a dívida e cumprir aquelas limitações que lhes são impostas. Assim é a vida conosco. Tudo bem, eu entendi, Carvalho, mas então o que fazer? Bom, primeiramente, posto a condição de depressão, procurar ajuda profissional e a religiosa. No entanto, qualquer médico vai indicar descanso, evitar vícios, ter lazer, curtir momentos com as pessoas queridas, como por exemplo a família, levar uma vida saudável. No entanto, a verdadeira cura necessita de ações muito mais profundas na alma. A depressão não surge da noite para o dia, como muita gente imagina. Ela é um processo que vai dando avisos, que vai dando sinais, que devem ser observados. E geralmente, nós vamos encarando pequenos problemas, pequenas situações, e como bons humanos, principalmente como bons brasileiros, vamos deixando de lado esses pequenos problemas. Depois a gente reage, depois a gente resolve, depois a gente faz uma coisa. Nós vamos reprimindo emoções, vamos reprimindo vontades, vamos reprimindo pensamentos e quando menos percebemos, estamos sobrecarregados. E aí que a coisa começa a complicar. Por isso que lá em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30, Jesus disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve." Buscar Jesus é o segundo grande passo fundamental para os casos de depressão. No entanto, buscar Jesus não é adorar a imagem, não é cultuar o mito. Buscar Jesus é vivenciar a mensagem do Cristo. Porque quando nós apenas cultuamos a imagem, é como eu pegar uma garrafa com líquido precioso, admirar a garrafa, olha que garrafa linda, que formato, que design, e não sorver o líquido dentro. Por isso que nós precisamos focar na mensagem do Cristo, no Evangelho, na Boa Nova. E falar com Cristo não requer irmos a igrejas, irmos a templos. Porque o altar de Jesus é toda a natureza, ele está em todo lugar. João disse: Deus, outra figura, não habita templos de pedras. Se Deus, o Pai, não habita, Jesus muito menos. Nós podemos ter com Jesus a todo momento que necessitarmos. Basta elevar os nossos pensamentos em oração. Basta falar com Ele como nós falamos com qualquer outra pessoa, em pensamento, em oração, conversando, abrindo os nossos corações, pedindo ajuda, sem intermediários. Porque não existe oração forte, não existem procuradores de Deus ou de Jesus. A oração mais poderosa é aquela feita por quem está sentindo a dor. E o terceiro grande passo, finalmente,
é fazer a grande viagem interior para prospectar as raízes da depressão. Segundo Joana de Ângeles, que foi Clara de Assis, contemporânea de Francisco de Assis, Francisco de Assis, depois que foi para a guerra, foi preso, depois a sua família pagou um resgate, ele voltou para casa. Segundo Joana, ele passou 1 ano acamado, trancado no seu quarto. Os biógrafos falam apenas que ele estava doente. Ela que conviveu com ele diz que ele estava em depressão. No entanto, foi nessa noite escura, em metáfora, obviamente, dizendo, nessa noite escura da sua vida, que ele viu as luzes das estrelas e ouviu a voz do Cristo lhe chamando para a sua missão na terra. E ele então promoveu a grande reforma, ou pelo menos iniciou a grande reforma que a igreja necessitava. A doutrina espírita, portanto, nos esclarece que Deus permite o mal, porque do mal sempre nasce o bem. E assim como toda doença, a depressão também traz um recado que deve ser decodificado pela pessoa que sente. Mas o principal dele vem a soldo do estado atual da humanidade, que vive o que Joana de Ângeles chama de convivência do sono, de uma vivência de sono, de um estado de sono. Ou seja, a pessoa vive como que dormindo, ela vive apenas para satisfazer o que tem do pescoço para baixo, ou seja, vive apenas para comer, dormir, fazer sexo. Satisfazer o estômago, o sexo e nada mais. E essa vida materialista tem sido uma das grandes causas da depressão. Porque a vida materialista, os prazeres apenas da matéria, são como sorver a água do mar. Por mais que se bebe, não mata a sede. O despertar para a necessidade do Espírito, por isso que Jesus falou, não junteis na terra as coisas que as traças corroam e que os ladrões roubem. Junteis, portanto, no céu as coisas que as traças não corroem e que os ladrões não roubam. Ele estava dando a grande profilaxia da depressão. Estava falando justamente que sim, devemos e podemos viver as coisas materiais, mas não fazer a vida apenas isto. Precisamos ver as questões internas. Paulo, que era Saulo, na estrada a caminho de Damasco, quando viu aquela luz que o fez cair do cavalo, e ouviu a grande voz do mestre dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali ele cunhou a frase que marcou a grande transformação da sua vida, como quando ele perguntou: quem és tu, Senhor? Sou Jesus, aquele que tu persegues. E ele então promoveu a grande transformação quando disse: o que queres que eu faça? Jesus apenas disse: entra na cidade. Joana de Ângeles diz que essa frase de Saulo pode ser interpretada de várias maneiras. Inclusive, que Jesus dizia: entra na sua cidade interior. Faça um mergulho interior para que você possa analisar a sua vida e poder prospectar de onde que vem essa dor, de onde vem essa insatisfação para poder tratá-la. E invariavelmente encontraremos a necessidade de vivenciar as coisas da alma. Invariavelmente encontraremos a necessidade de nos reaproximar de Jesus. E é por isso que Jesus disse, Lucas anotou no seu capítulo 9, no versículo 23. Aquele, portanto, que quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Negue a si mesmo quer dizer, negue os seus defeitos, as suas más paixões, negue o egoísmo, o ciúme, o orgulho, a vaidade. Pegue a sua cruz, ou seja, assuma os seus compromissos. Faça as coisas que são necessárias de serem feitas. Não fuja das suas responsabilidades. E siga-me, a parte mais complexa. Porque seguir Jesus, repito, não é adorar. Seguir Jesus é fazer exatamente
o que ele fez. É fazer exatamente o que ele ensinou com a sua boa nova. E eu garanto que quando as pessoas realmente vivenciarem as coisas da alma e seguirem o Mestre, não existirá mais depressão no mundo. A depressão, a ansiedade, os transtornos de pânico e tantos outros baterão em retirada da terra por falta de espaço. Que Jesus possa nos iluminar a todos. Muito obrigado. Que assim seja.